Olá, príncipes e princesas, está tudo bem? Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. Olha, foi tudo bem no fim de semana? Aqui também foi tudo bem, graças a Deus. Não teve nem muito calor, nem muito frio, assim é bom, né? Vamos compartilhar aqui no Salmo 4. É uma delícia esse salmo aqui. Davi ora a Deus na sua angústia. Então ele diz aqui: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo, perdão, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, ele gosta muito de conversar com Deus, né? Isso é muito interessante, porque aqui, aos olhos humanos, ele é o menorzinho da casa dele, menorzinho no sentido de insignificante, enquanto os irmãos mais altos, mais velhos, faziam parte do exército. Ele ficava no pasto, na solidão, cuidando das ovelhas, do rebanho do pai dele. E ali ele conversava com Deus e ele compunha os salmos. Então, ele vai e conversa, tem essa atividade aqui bastante interessante, seria bom se todos nós pudéssemos imitar. Quer dizer, podemos e devemos imitar. Hoje está faltando palavras. Está meio estranho aqui. Então, ele diz aqui também: falai com o vosso coração sobre a vossa cama, quer dizer, no silêncio, quando você se recolhe, aí você reflete nas coisas, nem sempre, né? Muitas vezes a gente bate na cama já tão cansado que não pensa em nada, apaga e pronto. Ou a mente fica remoendo coisas e não chega a lugar nenhum, às vezes até perde o sono de tanto pensar e não consegue entender as coisas. Mas aqui ele continua. Ele diz aqui: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta. Deus mostra o bem para nós. Porque muitas vezes a gente corre o risco de se enganar. A gente pensa que uma determinada pessoa é do bem e é só a capa do bem. Por dentro a pessoa não tem nada de bom. E lá na frente a gente quebra a cara, se dá muito mal. Aqui também ele diz assim: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Teve uma época que ele estava pobre, ele não tinha fartura de grana, ele não tinha fartura de nada, mas ele era feliz. Ele não tinha nada, mas ele compunha canções maravilhosas, ele tocava harpa enquanto expulsava, defendia o rebanho dos ursos, dos leões, e ele ali no silêncio da noite, ele tocava a harpa dele e tinha tanta unção que botava espíritos imundos para correr, até mesmo do rei Saul, quando estava lá possesso, perturbado por espíritos imundos. Então chamava ele para tocar a harpa e a Bíblia diz que os espíritos saíam, se retiravam da vida de Saul. Lógico e evidente que retornavam porque Saul não tinha um coração convertido ao Senhor.
Então aqui ele fala, mas muitas vezes a alegria do nosso coração está no fato de ter dinheiro, de ter muitas coisas boas, muitos bens, as melhores casas, os melhores carros e conta gorda, quando na verdade o servo de Deus aqui, esse que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, conforme o que Deus planeja para o ser humano, então ele diz aqui, que mais que ele falou assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Que ele tinha o coração quebrantado, ele não tinha soberba no coração, ele tinha os erros assim da natureza terrena, mas ele não cometia os mesmos erros. Ele não era recorrente nas coisas ali que ele fazia. E ele era consertável, ele era ensinável. E isso é uma coisa muito boa. A gente está sempre disposto a reconhecer erro, a consertar os erros. É disso que Deus se agrada. É isso que faz a gente ser uma pessoa conforme o coração de Deus. O que Deus se agrada, o que Deus quer que façamos. Então, se quisermos obter sucesso na vida espiritual e mental e emocional, enfim, nós temos que ter um coração ensinável, um coração quebrantado na presença do Senhor. Até porque um coração soberbo não tem como ouvir a voz de Deus falando com ele. Não é verdade? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigada por essa semana que começa, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco, independente das circunstâncias. A Tua palavra diz que o Senhor levanta reis e abate reis. Muitas pessoas do mal são levantadas para cair mais depressa e sem chance de se levantar. Então não sabemos quais são os teus planos, mas já te agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. A tua palavra diz que o Senhor tem planos de paz para a nossa vida e muitas vezes nós estamos tão soberbos, tão prepotentes, que não estamos ouvindo a tua voz, Pai querido. Sê com esse lar, Senhor, com essa pessoa que está em conflito na alma, Senhor, e dentro do lar também, Pai. Aqueles, Senhor, acidentados que estão precisando de socorro, Deus. Aqueles que estão em tristeza profunda por rejeição injusta, mas toda rejeição é um livramento. E nós te agradecemos lá na frente, Pai. Então, assim como diz o salmista, queremos ouvir Tua voz, Pai. Queremos estar felizes por ter a Tua presença, Pai. E não porque temos uma conta gorda, Senhor. Temos bens, temos isso, temos aquilo, mas não temos a Tua presença. E isso é muito triste. Então, Pai, perdoa nossos pecados e dá-nos a graça, Senhor, de ouvir a Tua voz, Pai, ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, gente linda, gente querida, muito obrigada mais uma vez por estar orando, por estar compartilhando a palavra de Deus. É uma delícia, fortalece a nossa alma. Descubra o prazer de ler a Bíblia como palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Graça e paz.